Olá, pessoal! Na aula de hoje, iremos trabalhar um pouco sobre juros compostos. Trouxe para vocês, no slide, um pouco da introdução, a fórmula e alguns exemplos. Então, vamos lá, prestem atenção. Juros compostos. Os juros compostos são calculados levando em conta a atualização do capital, ou seja, o juro incide não apenas no valor inicial, mas também sobre os juros acumulados. Juros sobre juros. Esse tipo de juros, chamado também de capitalização acumulada, é muito utilizado nas transações comerciais e financeiras, sejam dívidas, empréstimos ou investimentos. Aqui temos a fórmula. M igual a C, entre parênteses 1 mais I, e o T elevado. Cada uma dessas letras é um importante conceito da matemática financeira. Capital. O C é o primeiro valor investido. Conhecemos como capital o valor inicial da negociação, ou seja, ele é o valor de referência para calcularmos os juros com o passar do tempo. J. Juros. É o valor de compensação para o rendimento quando uma instituição financeira faz um empréstimo. Ela está adicionando-se de estar com esse dinheiro em um determinado prazo. Porém, quando ela for recebê-lo, seu valor será corrigido pelo que chamamos de juros. E com base nele, que a empresa vê uma compensação pelo empréstimo em um investimento. Trata-se do valor dos rendimentos adquiridos. O I é a taxa de juros. É a porcentagem cobrada em cima do capital a cada instante. Essa taxa pode ser ao dia a dia, ao mês, ao bimestre ou ao ano. A taxa de juros é uma porcentagem geralmente representada na forma percentual. Porém, para calcular-se os juros compostos, é importante escrevê-la sempre na forma decimal. O T é o tempo em que a capital ficará aplicado. É importante que a taxa de juros e o tempo estejam sempre na mesma unidade de medida. O M é o montante. É o valor final da transação. O montante é calculado pela soma do capital com os juros. M igual a C mais J. Vale ressaltar que, para calcular-se os juros, é necessário conhecer o capital e o montante, pois os juros é dado pela diferença dos dois, ou seja, o J é igual à diferença de M, ou seja, M menos C. Então, pessoal, agora vamos dar um exemplo de juros compostos. Um capital de R$ 1.400 foi aplicado a juros compostos em um fundo de investimento, que rende 7% ao ano. Qual será os juros acumulado após 24 meses? Agora a resolução. Vamos primeiro encontrar os dados importantes. O R$ 1.400 seria a capital. O I seria a taxa igual a 7%. E o tempo seria ao ano, né? E aqui está pedindo 24 meses. Note que o tempo e a taxa estão em unidades diferentes, mas sabemos que 24 meses é igual a 2 anos, logo, T é igual a 2. E que a taxa precisa ser escrita na forma decimal, porque ali está em porcentagem. Na forma decimal,
ficará 0,07. Tá. Usando a fórmula de juros compostos, vamos achar um montante primeiro. M igual a C, 1 mais I, e o T no expoente, seria o tempo. 1.400, entre parênteses, 1 mais 0,07, elevado a 2, 2 na potência, né? M igual a 1.400, 1,07, 2 na potência. M igual a 1.400 vezes 1,1449. Multiplicando, temos M igual a 1602,86. Agora, já achamos o valor do montante. Para encontrar os juros, temos que... Lembra que os juros é igual ao montante menos o capital? Então, o montante já achamos agora. O capital é igual a 1.400. Só fazer a diferença entre os dois. Entre os dois, vamos achar o resultado 202,86. Então, vai ser o que vai render, né? Que seria... Vai ser o valor que vai render. O valor aplicado. Temos aqui outro exemplo. Qual é a taxa de juros aplicada ao ano para que um capital de R$ 800 gere um juros de 352 em 2 anos? Resolução. O capital igual a 800, o T igual a 2 anos, o J igual a 352. Para encontrar a taxa, precisamos primeiro encontrar o montante. M igual a C mais J. Tá. O C é capital é 800, mais o J que é 352. O resultado vai dar 1.152, o montante. Aqui, a próxima parte, fazendo com a fórmula M igual a C, entre parênteses 1 mais I, fecha parênteses, T na potência. Fazendo certinho o cálculo, vamos encontrar a taxa, né? A taxa vai dar 0,2, aqui nesse exemplo. Em forma percentual, podemos dizer também que I é igual a 20%. Então, esse vai ser o resultado. Se vocês quiserem pausar o vídeo para copiar, fiquem à vontade. Vou deixar aqui para vocês esse exemplo como exercício, tá? Vou ler. Quanto conseguireis se investir um capital de 2.000 a juros compostos de 3% ao ano durante um período de 48 meses? Aqui já tem um pouco da resolução. Os dados importantes. Temos capital igual a 2.000 e a taxa 3% ao ano. T igual a 48 meses, que equivale a 4 anos. Certo? E aqui vocês terminem esse... Fica como exercício para vocês fazerem. O resultado final vai dar 2.251. Aí vocês conferem para ver se está certo. Para a aula de hoje é só isso, pessoal. Na próxima eu vou trazer um novo conteúdo. Até!